Olá, amantes do futebol e da boa resenha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio cheio de emoção, polémica e, claro, boas risadas, porque, convenhamos, o futebol brasileiro nunca decepciona quando o assunto é entretenimento. Hoje vamos destrinchar a rodada 8 do Brasileirão, que trouxe goleadas humilhantes, viradas épicas, VAR com carinho especial pelo Palmeiras, e até um penalti perdido de cavadinho. Falta de respeito ou baita defesa? Deixo à vossa consideração. Falaremos também do Botafogo, que jogou pouco, mas fez muito, do Internacional, que parece ter perdido o GPS da boa fase, e do cabuloso do Cruzeiro, que simplesmente desmantelou o Sport enquanto a torcida protestava contra o novo técnico, António Oliveira, após 20 minutos. 20. E claro, aquela fofoca de bastidor que nunca pode faltar. Vamos falar aqui do técnico da seleção canarinha, Carlo Ancelotti. Então pega no café, relaxa e vem com a gente nesta análise reverente da rodada, porque aqui a gente fala de futebol sem filtro. Quer dizer, um bocadinho de filtro, porque senão a Deia maltrata aqui muitos jogadores. Já basta o Coronado. E sempre com aquele toque de humor. Vem com a gente, vem. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. E primeiro, vamos já meter aqui a carne toda no assador. O penalti. Sobre o pênalti. Consegues criticar a cavadinha ou é ou tem que ser mesmo assim? Estes astros, estes craques têm a sua personalidade e vai na fé. Sobre o pênalti, fizeram um levantamento, o querido Daniel, jornalista, ele fez um levantamento e não é o primeiro pênalti que o Memphis bate de cavadinha, né, dando essa cavadinha pra cima do goleiro. Não é o primeiro que ele faz, que ele bate e perde. Ele já perdeu contra a França, ele já perdeu contra o Atlético de Madrid, se não me engano, vários outros times. Mas é o primeiro que o time adversário não toma o gol e ainda sai reclamando. Isso é sensacional. Sobre o pênalti, a única coisa que eu tenho a dizer é que quem pode reclamar desse pênalti mal batido, na verdade nem foi tão mal batido assim, méritos pro Walter aqui, é o torcedor corintiano, é o jogador do Corinthians, não é o jogador do Mirassol. Concordo. Se ele tá puto, imagina eu, né? Vamos ser sinceros aqui. Faltou alguém avisar pro Memphis que o Walter não é goleiro que você tira assim pra merda na cobrança do pênalti. Tem que bater alto, forte, sem frescura, sem inventar muito. O Walter é bom goleiro, sempre foi. Tanto que ele escolhe um lado e aí quando o Memphis dá a cavadinha, ele ainda consegue esticar o braço ali e pegar a bola. Mas assim, dos problemas que o Corinthians tem, o Memphis é o menor deles, a cobrança de pênalti do Memphis. Até porque logo em seguida ele vem dar uma assistência pro grande Kaká. Kaká, péssimo zagueiro, ótimo goleador, né? Fazer o gol ali. O Corinthians, ele domina a posse de bola no jogo inteiro, o que mostra que o time tava com a bola no pé e não sabia o que fazer, né? Porque o Corinthians domina a posse de bola e mesmo assim toma virada nesse jogo. É preocupante, eu vou ser repetitivo aqui mais uma vez, é preocupante como anda, ou não anda, né, o sistema defensivo do Corinthians, cara. Não tem meio de campo pra trás, não tem como salvar ninguém ali. Eu já falei que a gente até conseguiria salvar um Kaká,
ou que eu acho o Félix Torres um pouco imprudente e tal. Mas assim, Uh, hoje é dia 12, né? Hoje é 12 de maio, eu vou cravar que não tem como salvar ninguém ali. A gente não tem ninguém no banco, a gente não tem ninguém para ser titular, a gente só tem um goleiro. E o meu maior medo aqui é que a gente queime um ótimo goleiro que a gente conseguiu ter depois do Cássio, que a gente achou que ia amargar um grande tempo sem goleiro aqui, e não aconteceu. A gente tem um grande goleiro, um goleiro que se identifica com o clube, e a gente não tem zaga. E um goleiro sem zaga é tipo ir pro tiroteio, sem colete à prova de bala. Claro, você pode se esquivar da bala, você pode conseguir sair vivo, mas você vai tomar alguma. Você vai ser machucado dessa Eu luta. adorei essa analogia. Adorei essa analogia. Porque é muito Gostou, real. né? É isso. O Cássio, pensando em Corinthians, né, aproveitar esse gancho, tava passando por isso aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro com um sistema defensivo muito ruim, tinha tomado gols em praticamente todos os jogos do campeonato, e o Cássio falhando, sofrendo gols defensáveis, e depois que o Cruzeiro ajeitou a defesa, conseguiu sofrer menos, aí o Cássio começou a conseguir aparecer mais. Por quê? Porque as finalizações dos adversários são um pouco piores, aí o goleiro tem mais condição de fazer a defesa. É perfeitamente isso que você falou. Com um sistema defensivo, o goleiro consegue sobressair melhor. obviamente. É isso. E aí fica na conta do Soldado, né? Do Fabinho Soldado, que precisa contratar jogador. Eu não vou nem mencionar aqui o presidente do Corinthians, que nem solto deveria estar, esse homem já deveria estar preso. Mas o Soldado deveria ser o homem que traz jogador, né? E ele não trouxe ninguém para o sistema defensivo que a gente olhe e fale, ok, nosso zagueiro titular. Eu já nem tô sonhando mais. Na verdade, o Corinthians precisaria trazer 2, né? Mas eu nem sonho mais com 2 zagueiros. Um zagueiro titular me faria feliz. Um só. Mas só um já me faria feliz. E aí o Dorival precisa trabalhar. Eu acho que o que fica de lição aqui pro Corinthians é tentar não sofrer tanto nos próximos jogos daqui pra pausa do Mundial, né? E tentar arrumar a casa na pausa do Mundial. Não vai ter outra coisa pra fazer. E aí o Dorival que trabalha, ele ganha pra isso, não sou eu que ganho. Eu sou CLT, Sim. entendeu? Eu não tô ali comandando o time do Corinthians. Ele que se vire pra achar um zagueiro que o Corinthians precise pagar, consiga pagar, ou que faça algum dos jogadores já contratados se tornarem jogadores de futebol mesmo. E veja que o sistema defensivo do Corinthians tá tão ruim que eu nem falei mal do Coronado até agora. Ó, É isso. milagre. Nosso craque Milagre. injustiçado. Vou Então dar não. Ele foi bem, ele jogou bem. Ele foi 0 efetivo, mas ele jogou ele jogou bem. E o Yuri não pode jogar distante, né? Afastado. A corneta Yuri pro o quê? ataque veio aí. O Yuri não pode jogar isolado. O Yuri jogar isolado é burrice, ele não rende. Mas A bola o não Yuri, chega. ele entrou no segundo tempo, né, Deia? Contra o Mirassol, pelo que eu estava Ele acompanhando. entrou. Eu não assisti. Ele entra no segundo tempo. E o Dorival coloca ele no segundo tempo totalmente isolado lá na frente. O Yuri não rende, assim, nunca rendeu. Ou se você analisar o Yuri, mesmo que ele entre só no segundo tempo, mas se você analisar o Yuri no segundo tempo do Mirassol e no jogo contra o Inter, tudo bem que ele adora tirar o Inter e o Santos pra nada, né? Ele adora fazer gol em cima dos dois, mas ele joga mais próximo. É algo que a gente Sim. já comentou sobre o Palmeiras, por exemplo, que o Estevão joga muito Sim, afastado dentro sim. de campo ali, né? Com o Veiga. É a mesma coisa. O Yuri não pode jogar isolado ali na frente. Ele não pode jogar tão afastado. Ele precisa jogar próximo. Mas aí, repito, é problema do Dorival. Ele precisa resolver isso. E eu, ao contrário dos torcedores do esporte, que logo falaremos aqui, eu costumo ter uma boa vontade com quem acabou de chegar no clube. Então eu não vou descer a corneta pra cima do Dorival logo cedo. Mas Até a porque culpa ainda não é nas dele. próximas rodadas. Perfeito, exato.
Esse problema vem, né, Tá vendo? acompanhando o Corinthians desde o ano passado. É que, na verdade, é o que nós falamos aqui no Exato. episódio. Eu acho que talvez não era o caso de trocar o técnico sem ter um plano muito bem estruturado. Acabou que, na minha opinião, o Corinthians fez uma boa contratação dentro das opções que haviam no mercado. E aí é torcer para dar certo, mas assim, tem que reforçar esse sistema defensivo porque o Corinthians é muito frágil. Se você analisar as estatísticas do jogo, o Mirassol teve mais finalizações e mais chutes a gol. O Corinthians teve uma posse de bola maior, né, 64%, mas o Mirassol foi muito mais efetivo. Então o Corinthians é um dos times no Campeonato Brasileiro que mais cede finalizações ao time adversário. Mas aí eu acho que envolve não só a defesa, tá? Eu acho que esse time precisa correr mais, essa meiuca precisa correr mais, essa dupla de ataque, Memphis e Yuri, eu acho que eles precisam... O Yuri nem tanto, mas acho que o Memphis também precisa correr um pouquinho mais ali para ajudar defensivamente, sabe? Eu tenho a impressão que tá faltando um pouquinho de outros setores correrem também, sabe? Eu acho, vou trazer aqui também um dado, eu não fiz aqui as estatísticas, mas principalmente os times clássicos, que ficam sempre no meio da tabela para cima, o fator casa está assim essencial. Eles têm ganhado os jogos todos em casa. Exato. Mas Só temos perdendo dois pontos. visitantes. Só temos 2 visitantes que venceram fora de casa, no Brasileiro até então. E, portanto, está a ser muito importante as vitórias em casa. Fora, perdem sempre pontos. Portanto, a derrota do Corinthians choca um pouco, mas também não é então um crime capital. Porque Choca mesmo? Não, assim, choca porque eu esperava um empate. Mas também não vem o mal ao mundo. Saudades, Garro, quando você volta. O Garro não- tá fazendo falta nisso. Saudades, Garro. Saudades, Garrito. Bem, vamos. E Coronado não merece ganhar 2 milhões de reais pra jogar bola. É isso, vamos para o próximo jogo. Tá aqui a corneta, Veio ó, aí. Coronado, ó. Amor. Vamos para o próximo, vamos para um dos temas em destaque. As goleadas. E vamos começar pela goleada aqui do Cabeloso, ontem. Tá forte, tá. O Leonardo, a raposa, parece ter encontrado um bom jardim, né? Olha o trocadilho, para jogar o futebol. Encontrou o time, o Leonardo, pelos vistos. Tá frio aqui em BH, ó. Matheus Pereira trouxe frio pra BH ontem. Mas o Leonardo Jardim realmente achou uma forma de jogar, os 11 ideais, um esquema de jogo, e esse Cruzeiro tá muito bem encaixado. Time muito competitivo. Eu falei aqui que tinha um bom tempo que eu não sentia prazer em assistir o Cruzeiro jogar. E realmente tinha um bom tempo. A última vez tinha sido ano passado, no primeiro semestre, e agora esse Cruzeiro do Leonardo Jardim dá gosto de ver jogar pela entrega em campo, pelos jogadores cumprindo ali cada um sua função tática, se entregando, correndo, e na parte ofensiva o time está muito bem, né? O Caio Jorge, nos últimos 8 jogos, tem 7 gols e 2 assistências, então tem sido a estrela desse ataque, a ponto de colocar o Gabigol no banco. O Gabigol tem sido suplente nesse time do Cruzeiro, e o que o Jardim fez foi ajeitar a casinha ali. O Cruzeiro precisava parar de sofrer gols, conseguiu ajeitar esse sistema defensivo, trocou algumas peças e deu muita intensidade para esse time. E aí o Cruzeiro aproveitou um esporte muito frágil defensivamente, que acabou de recomeçar, né, todo o seu trabalho, acabou de trocar o técnico, foi o primeiro jogo do Antônio Oliveira, e um recorde. Com 20 minutos de jogo, a torcida do Sport já estava chamando o treinador de burro. Como é que é possível? E eu não estava lá, hein? Tá. Os discípulos da DEA, com 20 minutos de jogo, já estavam chamando o técnico de burro. Enfim, o Cruzeiro foi muito bem. Um baita início de Campeonato Brasileiro. Vamos ver até onde esse time consegue chegar. A previsão é que o Cruzeiro vá priorizar o Campeonato Brasileiro, né?
em detrimento de outras competições, mas obviamente na Copa do Brasil, conforme for avançando, vai dar prioridade também. Eu falo isso porque contra o Vila Nova foi um time meio mesclado, não foram esses 11 iniciais que mais têm atuado. Uhum. E nem só por isso que o Cruzeiro deixou de atuar bem, fez um bom jogo. Enfim, estou animado para ver mais desse Cruzeiro do Leonardo Jardim, que para mim já posso falar que é uma baita contratação, e o que o Caio Jorge fará domingo ficará registrado nos livros de história. Cuidado. Não festejes assim tanto. Eu vou mediar essa conversa aqui na próxima Não rodada. festejes tanto, calma. Confiança, Clássico e clássico. Eu quero falar uma coisa sobre o Cruzeiro. Diga. Fala? Cara, vocês ressuscitaram o Fagner, né? Menina, Fagner tá tá magro, jogando bola. muita bola. Como ele odeia o Corinthians, né? Ó, Incrível. pro meu Coringão, ó, tá ajudando a pagar metade do salário do Fagner. Não, o Corinthians é uma mãe. Ele paga 2 milhões pra um meia-campista que não joga bola, paga metade do salário de um cara que saiu daqui falando horrores do clube e ainda levou o filho dele, que foi criado na base do Trouxe Corinthians. mesmo. É incrível esse time. Odeia, o Cruzeiro, É incrível. o melhor lateral brasileiro do Campeonato Brasileiro no ano passado foi o William, né? Ele foi premiado pelaquela bola de prata, né? E o Fagner chegou aqui e colocou o William no banco. O Fagner, inclusive... Porque a realidade é que o Fagner era o melhor lateral, né, do exato. campeonato. Quando ele tava Exato. jogando bola. Mas ele tava no Corinthians. E aí ninguém queria falar que ele era o melhor lateral, né? Velho, no Corinthians. Ninguém queria falar. Mas ele tava acima do peso, Sim. ele não tava mais correndo. Faltava vontade, né? Faltava aquele Fagner que eu tanto amei um dia. E agora, eu olho pra ele e falo, nossa, eu conheço esse Fagner. Já fui apaixonada por ele, faz tanto tempo. Inclusive, Sem recalque, gente. Só essa quis defesa registrar. sólida do Cruzeiro passa muito pelo Fagner. O Cruzeiro sofria muito pelas pontas e o Cruzeiro trocou os laterais, né? O Marlon foi pro Grêmio, o Kaique agora é titular, o William foi pro banco, o Fagner é titular, e o Cruzeiro tem sofrido muito menos defensivamente, que é o ponto forte do Fagner. Sempre foi muito bem na parte defensiva. Então, realmente... Ele tem um ponto melhor, que quando vocês descobrirem vai ser sensacional. Pra vocês, bater né? em Pra rival? mim, não. Ele... O Fagner no ataque, quando ele liga a avenida ali, a Avenida Fagner ali, e ele vai ali pela lateral pro ataque, cruzando a bola ali e puxando o ataque pela lateral ali, é sensacional. Assim, eu não sei se ele vai ter idade pra isso. Era isso que eu ia focar. Mas... Tem isso. Não sei se vai ter idade, mas ele tem vontade, aparentemente. Aparentemente ele gosta muito de jogar no Cruzeiro. Eu tenho pena do meu querido Brás com o que o Cruzeiro fará no próximo clássico. Mas é isso, entendeu? O Cruzeiro tá muito bem. Triste dizer isso, mas sim, está muito bem. Eu vou utilizar a frase do técnico do Atlético Mineiro. Esta vitória, esta virada, vai ser bastante importante do que tivesse ganho por 3-0. Nem você acredita nisso, Brás? Nem você bota fé nisso, Brás? Confessa pra gente aqui. Não, mas eu estou a ficar muito brasileiro. Vocês estão a educar muito bem. E eu não estou a meter fé nenhuma em todos os jogos. Eu comecei otimista, agora estou... O que vier é lucro, né? Exatamente. Qualquer pontinho já é ótimo. Bem-vindo ao clube. É assim que se acompanha futebol. Principalmente futebol brasileiro. Eu já vou tocar no Galo. Também não tenho muita coisa a dizer, porque eu também não vi o jogo inteiro. Vamos às goleadas. Eu quero focar aqui nos restantes resultados. O Botafogo ganhou 4-0 ao Internacional. O Internacional que está em queda. Impressionante. Não está fácil. Aqui, não sei o que é que se está aqui a passar na equipa do Internacional. Não sei se é o acumular de jogos. Mas o Roger Machado está a cair aqui de rendimento. Ô Brás, eu acho que é uma queda normal.
Eu vi muita gente já questionando o trabalho do Roger Machado no Twitter, né, isso. depois dessas derrotas, mas acho uma queda de rendimento normal. A gente precisa relembrar o que o Roger Machado fez desde o ano passado. Ele pega o Internacional, salvo engano, ali na virada do primeiro turno para o segundo turno, o Internacional na parte de baixo da tabela, e ele tem uma arrancada sensacional com o Internacional. O Internacional, até o jogo contra o Palmeiras, era um dos únicos times invictos na temporada 2025. É óbvio que ele vem de uma sequência ruim, mas não enfrentou adversários fracos. Ele perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Atlético Nacional na Libertadores, que é um confronto duríssimo, fora lá. Inclusive, na nossa previsão da Copa Libertadores, eu apostei que o Atlético Nacional classificaria, porque é um time bom, é um time colombiano muito bom, e perdeu agora pro Botafogo, que também é um ótimo time. E pro Corinthians. Exato, e pro Corinthians. E foi um jogaço. Vai esquecer da... Perdão. Eu não tava aqui, mas, pelo amor de Deus, né? Perdão. Não, mas peraí, ele perdeu pro Yuri Alberto. Vamos passar esse pano aí pra... Então, assim, eu acho... O Yuri contra o Internacional não dá. É uma disputa injusta. Então, assim, eu considero normal essa oscilação e vamos aguardar. Acho que em breve vai conseguir retomar o caminho das vitórias. Eu vi esse Internacional jogar muito bem. O time não desaprende a jogar. Joga muito bem. Joga muito a bola, tem boas peças. Eu acho que não vai ser estes 3 resultados péssimos, mas não deixa de chocar um pouco a queda repentina. Era uma das equipas, para mim é a segunda melhor equipa a praticar futebol neste Brasileirão. A seguir, no primeiro está o Flamengo, na minha opinião. Depois vem o Internacional, depois os restantes. E o Flamengo, que inclusive teve uma queda também, né, de rendimento. A gente mas comparando aqui com o Inter. Sim, mas, por exemplo, quando o Cruzeiro não fez um bom jogo, contra o Bahia fez um jogo razoável. O Bahia é um adversário difícil mesmo. Mas eu quero dizer que nesse calendário cheio de jogos, é normal os times oscilarem. Vai ter oscilações mesmo. E eu vou fazer aqui a ponte, já que estamos aqui a falar do Botafogo Internacional. Foi uma rodada em que certos técnicos ganharam uma lufada de ar fresco. Caso do Renato Paiva, que ganha aqui com o Estrondo 4-0, e o Voivoda, porque foram 2 jogos consecutivos a golear na Libertadores e agora contra o Juventude que até despediu o técnico. Estavam a precisar. O Fortaleza estava a precisar também desta virada, porque era um Fortaleza que a gente vinha aqui a criticar. Eu na semana passada sozinho até falei nisto, que era uma equipa que me estava a desiludir, mas parece que estou a arrepiar caminho, pelo menos em 2 jogos. E acho que esta resposta do Voivoda desta equipa do Fortaleza é importante para o que aí vem. Ganhar 2 jogos consecutivos de goleada, é preciso também olhar com atenção para isto. E destacar também o desempenho ruim do Juventude, né, Brás? É um time que dá trabalho nos jogos dentro de casa, mas fora de casa sempre tem um desempenho questionável. E é a defesa mais vazada do campeonato até então. Já sofreu 20 jogos. Então é um candidato fortíssimo para queda, né? É verdade, mas olha que eu já vi... Muita gente querendo cair, né? Exatamente. Há aqui várias equipas que jogam muito pior que o Juventude. Muito pior que o Juventude. E... O Santos tá jogando agora, inclusive. Sim, tá 0-0. 0-0. Quanto que tá o jogo? 0-0, um jogo feio, tá? Até onde vi, o Ceará até estava melhor na partida. O Ceará é melhor na partida. Mas o Santos joga pessimamente. Arrisco a dizer que vai lutar para o rebaixamento, mas de forma séria. O Grêmio não joga bom futebol. O Atlético Mineiro, o próprio Atlético, ganhou daqui 2 jogos seguidos no Brasileirão, mas não está a encantar, longe disso até. O Vasco, mas o Vasco vai continuar, até despediu o diretor técnico. Contrato o Diniz. O Vasco o Vasco é um caso à parte. Graças a Deus.
Os vascaínos passam a vida a ver-nos a dar porrada. Principalmente eu e o Gabriel gostamos de dar porrada aqui no Vasco. Verdade. Mas não é nada contra o Vasco. É Vasco a ser Vasco. Honestamente. Não tem uma boa direção. O diretor de futebol foi despedido. Mas também, sendo despedido ou não, eu acho que não há uma direção. Porque contratar um técnico como o Diniz, com o plantel que o Vasco tem, é a mesma coisa que dizer: vamos ser rebaixados. Queremos jogar a Série B. Mas isso é a minha opinião. E eu concordo, eu acho que tem tudo pra dar errado. Porque É isso. o Carrilho era um... É a receita do desastre. O Fábio Carrilho não é um bom técnico. Mas é um técnico que eu acho que o Vasco precisava. Concordo. Mas o Vasco queria quê? Estar no G4? Não é um técnico que cai, o Carrilho. E sim, sabe montar Não, bem técnico defensivamente, cai. eu acho. Os elencos. Os vasquinhos querem o quê? Que eles Gente, lutam pelo título? Eu vou ser com este sincero, plantel? o Vitória virou o jogo pra cima do Vasco com um jogador a menos, desde o Uhum. primeiro tempo. E o Sim, Vitória não tá fazendo uma boa temporada também não, tá oscilando muito. É claro que, né, para as expectativas do Vitória, até que Bom. é uma temporada boa. Mas não é o time tipo assim, não, o Vitória tava em uma ótima fase e aí aconteceu. Não, o Vitória também tá oscilando e mesmo com as oscilações, venceu o Vasco. E outra coisa, para os vascaínos, maldito seja o dia 10. Porque no ano passado, no dia 10, o Vasco perdeu de virada também com 2 gols do Renato Kaiser. Chega ontem pro Atlético Goianiense. Chega ontem, dia 10, perdeu de virada novamente com 2 gols do Renato Kaiser. Não tem jeito, né, gente? Foi ontem mesmo, né? Dia 10. Gabriel é o quê? Dado? Sábado, na verdade. Ontem foi... Não, anteontem. Aqui tem né? informação. Aqui tem informação. Sábado foi dia 10. É enciclopédia brasileira. Gabriel tem informação. E só dar aqui reforçando este disclaimer aqui do Gabriel, mais aqui para a parte tuga europeia, equipas como o Mirassol ou Marisol, como eu gosto de chamar, desculpem, eu acho que há um ou outro episódio que eu chamei de Marisol. Peço desculpa. Olha que a Mas- torcida gigante do Mirassol vai te pegar, Brás. Ele Não vai levem- fazer notinha em português de Portugal, hein? Vão ter atletas aqui. Exato. Não levem a mal, mas a minha dislexia acontece. A equipa do Mirassol, do Vitória, do Juventude, são equipas muito complicadas, principalmente em casa. Não é fácil. Olhando para o calendário, principalmente para os europeus, equipas como, sei lá, Palmeiras, Cruzeiro não é time grande. Flamengo, entendes? Vão defrontar estas equipas, é fácil, vão ganhar tranquilamente. Não vão. Não vão por 2 motivos. O fator casa é importante, mas a gente realçou. E é Brasileirão. Há muito jogo e a equipa não pode jogar sempre a mesma. Portanto, é natural perderem pontos. E só retificando uma coisa aqui, Brasil, eu falei que 2 times visitantes haviam vencido no Brasileiro, mas na verdade foram 3, né? Porque o Cruzeiro venceu ontem. Foi o Palmeiras que venceu o Inter, o Atlético que venceu o Juventude e o Cruzeiro ontem que venceu o Sport. E aí, concordando com isso que você está falando, o aspecto casa faz muita diferença no Campeonato Brasileiro. Uhum. Muito bem. Palmeiras ganhou ao São Paulo nos minutos finais. O Tigrinho, Eita, como o VAR funciona, né? só para alguns. O Tigrinho fez, né? Ô, gente, agora só uma crítica rápida. Não sei se vocês assistiram o jogo do Palmeiras, mas Não. uma sujeira, uma poluição visual de propaganda. Eles colocaram aqueles painéis digitais atrás, assim, na lateral e atrás do gol, maiores do que o habitual. Nossa, pro jogo ficou muito ruim. Assim, achei uma poluição Na visual. arena, aqui na arena, fica bem ruim mesmo. É, né? Em todos os jogos, quase. Aqui, Assim. eu digo aqui na arena porque eu moro a 15 minutos da arena, Barueri. Ah, ok. Eu já estou habituado. A forma como eu já vejo brasileiros há alguns anos, eu já estou habituado a este tipo de transmissão, a transmissão brasileira. Mas gera-me confusão ter publicidade a meio do jogo. Vir a publicidade e ver É quando para o jogo Exato. pra falar do... É. Choca, para os E- europeus aqui, choca.
Entendi. E às vezes entra no meio de uma grande jogada, assim, Sim. né? Porque tem o horário certo pra entrar. Porque quando não é da própria TV, tipo anúncio de novela que ele consegue segurar, a publicidade já comprou aquele horário. Uhum. Publicitária que sou, estou aqui falando. Já comprou aquele horário. Então entra e assim, o jogo diminui se eu estiver indo pro ataque e aqui uma grande tela falando sobre algum produto que você está odiando naquele momento. Fica aí, né, pra publicidade brasileira repensar o assunto. Porque se eu tô assistindo o jogo do Corinthians, o Corinthians tá indo pro ataque, ou tá tomando um ataque, e aí Desvirtua. para o jogo porque tá aparecendo algum produto, a última coisa que eu quero fazer é comprar aquele produto. Assina embaixo. E eu acho que é o sentimento de todo mundo aqui. Eu já não posso. Sobre o jogo do Palmeiras. Eu já não posso ouvir o slogan da Brahma. O novo comercial da Brahma. Eu já não suporto. É complicado. Não dá, gente. Não dá, é Enfim. muita propaganda. Tem que pagar a conta. Sobre o jogo do Palmeiras e São Paulo, uma coisa, o VAR funciona, eu gosto muito quando o VAR funciona, coisa que não funcionou em Corinthians e Mirassol, mas era tanto o problema do Corinthians que eu nem entrei nesse mérito aqui. Funciona quando o assunto é Palmeiras, né? Incrível. E a torcida do Palmeiras, mais uma vez, jogaram um esmalte, fazendo alusão à equipe do São Paulo dentro de campo. Primeiro, falta criatividade, né? Falta criatividade porque desde que a gente jogou a cabeça de porco lá na arena, é galinha, e agora é esmalte pra cima do São Paulo. Algum imbecil criminoso resolveu praticar um pouquinho de homofobia no meio do jogo, porque a gente entendeu por que jogaram um esmalte ali, e mais uma vez nada vai acontecer. É isso. Queria só deixar registrado aqui. Dessa vez foi relatado na súmula, mas mais uma vez nada vai acontecer contra a equipe do Palmeiras. E eu entendo que a equipe como um todo pode não ser homofóbica, né? Espero que não seja. Assim como a equipe como um todo, a torcida como um todo do Corinthians não foi homofóbica quando uma ala de torcedor resolveu ser homofóbico com o São Paulo. E a gente foi punido. Então eu só espero que o Palmeiras um dia seja punido pelo que a sua torcida faz. Vamos esperar. Falar em punição e Palmeiras, eu vi durante a semana que aquele ato de racismo na Libertadores, Conmebol multou o Palmeiras por atos racistas e xenofóbicos, e o Palmeiras, sendo assim, ia colocar essa multa no torcedor que já tinha sido identificado e notificado. Portanto, acho que é assim que se deve combater aos poucos. Esperemos que atos como esses, como estás a relatar, que sejam identificados os criminosos. Tem que mexer no bolso da galera. Exatamente. Gosto bastante. Se sabe qual é o torcedor, o clube repassa a multa pro torcedor. Acho que o foco principal no combate é isso, né? É a responsabilização individual. Porque enquanto a responsabilização fica apenas com o clube, o indivíduo que cometeu o ato, ele não é atingido. Então agora, quando você identifica, você o responsabiliza, ele paga pelo crime que ele cometeu. E não adianta. Gosto bastante. E além de ser, para mim, aqui em Portugal acontece isto de forma rigorosa e é aplicado. No Brasil eu não sei. Mas além da multa, é interdito em qualquer estádio no país. Agora, eu não sei como. Não, aqui não interdita em todo estádio porque a gente não tem reconhecimento. Pronto, também. Aqui a coisa. Eu não quero puxar aqui a cartada europeia, o europeu colonizer, mas pronto, aqui funciona um pouco. Vai. Tô brincando, Brás. Só porque eu falei que você não estava aparecendo. Aqui funciona europeu hoje. Aqui funciona de maneira o ticket é para aquele lugar, é para aquele setor, não pode ir para outro. Eu já vi isso acontecer, até comigo, para estar perto de uma galera conhecida. Não, se o meu lugar é no setor 2C, na cadeira 35, é lá que eu tenho que ficar. Não posso ir para outro setor. Não posso. É uma forma de identificar o responsável, né? Exatamente. Legal. Além de que aqui, eu não sou muito apologista disto, porque cada um tem o direito à sua individualidade, mas até como é que vocês chamam? O CPF,
Você é obrigado a dar. Sim. Na compra do ingresso é obrigado a dar o nome e o CPF para eventuais... acredito eu, para eventuais casos desses. Aqui também você coloca-se o CPF na compra, mas aqui falta esse aspecto cultural que aí tem. Aqui, culturalmente, aí pensando em costumes, o pessoal compra, tem a cadeira também na compra, mas não é respeitado, então cada um fica em uma cadeira diferente, etc. Então Cada teria uma um fica numa dificuldade cadeira. nesse Sim. sentido. Mas enfim, E não tem identificação do torcedor na entrada. É. São poucos os estádios que tem. Atlético Paranaense eu sei que tem, que eu fiz um tour lá no estádio. E eles têm o reconhecimento facial. Eu acho que o Atlético Mineiro e eu também vi tem. como é que funciona. Não Se sei, eu não cara. estiver Mineiro enganado. tem? Se eu não estiver enganado, tem. O Paranaense eu sei que tem. O Corinthians está querendo implementar, mas tem muita burocracia, tem que ver também, né? Porque tem a lei de direitos de imagem Uhum. e de Sim, dados sim. também. Sim. Tem que tomar muito cuidado como isso é feito e sabemos como é que funciona muita coisa aqui no Brasil, então... Enfim, né, galera? É isso. Muito bem, olha, Voltemos ao futebol. voltemos. Vou só dizer aqui o restante dos resultados. O Flamengo, que até a gente mencionou há pouco, ganhou de 1-0 ao Bahia. O Grêmio empatou 1-1 com o Bragantino. No final da partida o Bragantino empata. O Vitória ganhou de virada do Vasco. E o Atlético Mineiro também de virada ganhou ao Fluminense com um golaço do Rubens. E também o segundo golo. Quem é que marcou o segundo golo do Júnior Atlético? Santos. O Júnior Santos também, que foi uma pedrada do Hulk. E no rebote o Júnior Santos mete no fundo da baliza. Mas foi uma boa virada. O resultado é melhor que a exibição do Atlético. Muito melhor que a exibição do Atlético. Mas pelo menos já vejo, sei lá, uma vontade extra. Poder de reação. Um poder de reação melhor Poder de reação. do que as últimas partidas desta equipa do Cuca. Gente, o que é que se passa agora na seleção brasileira? Vai pintar Hexa? Que isso, Deia? Eu já ia falar que quem não está iludido é maluco, mas depois dessa risada da Deia eu fiquei um pouco tímido. Ai, gente, desculpa. Mas olha, Eu perdi um pouco de fé na seleção brasileira. Mas a novela acabou. A minha fé vai voltar. Mas pelo menos a novela minha- acabou. Desculpa, Deia, mas a novela acabou, pelo menos. Já tem técnica. Acabou. Olha que coisa boa. O Ancelotti, ele disse sim à seleção antes do Tite voltar a dizer sim ao Corinthians. Porque os dois negavam mais. O Tite negava muito a seleção não, ao Corinthians. E o Ancelotti negava muito a seleção. Só que um disse sim finalmente, né? A novela acabou, a gente tem um técnico. É importante registrar que a gente tem um técnico. Ele é um bom técnico. Um ótimo técnico. Gosto bastante. Me deixa muito feliz o fato de saber que o Vini Júnior dessa vez vai ser muito bem aproveitado na seleção, porque ele já conhece muito bem, né? Ambos já se conhecem. O Vini vai jogar por bem ou pelo assédio moral do treinador, né? A gente não sabe ainda muito bem como é que vai funcionar. Eu tô curiosa para saber como é que vai funcionar a convocação de jogadores que jogam no Brasil. Porque com o técnico brasileiro a gente tinha muito jogador aleatório na seleção, né? Aquela coisa, porque vai muito bem no Flamengo, então ele precisa ser convocado. Será que precisa mesmo? Vai muito bem no Corinthians e o Roberto, em grande fase. Será que é jogador de seleção? Agora a gente vai ter uma visão de fora. Uma visão um pouco menos viciada. Isso, inclusive, em relação ao Neymar. A convocação que vai sair, a primeira, sem o Neymar, vai ser tão gostosa de assistir. Vai ser tão deliciosa de acompanhar que a minha fé na seleção vai voltar. E aí eu vou deixar cravado aqui. A primeira convocação da seleção. Sem o Neymar, eu vou vir o quê? Com a minha camisa amarelinha da seleção brasileira. Eu tenho uma porque eu fui pra Copa Feminina. Então eu aparecerei aqui. O Hexa vem. Se a gente abandonar o Neymar hipotético. Eu também acho. Isso vai ser importante e eu tenho bons créditos com o Carlo Ancelotti. Para mim, é um dos melhores técnicos da atualidade. Tem palmarés. Sabe estar
sabe estar no futebol. E por onde passa, ganha. Eu acho que o único time que ele não ganhou nada foi o Everton. E eu nem sei como é que ele foi treinar o Everton. Foi o Everton, Acho que mas nem ele ele fez lembra. uma baita campanha pelo Everton. Boa. O Everton, há 20 anos, não vencia o Liverpool em Anfield. E aí, com o Ancelotti, ele quebrou esse tabu, que é um clássico gigante lá, né? Ele Liverpool, venceu o sim. Liverpool em Anfield. Nossa, meu inglês aqui, não sei se tá bom. Nada, tá bom, tá bom. A gente tá bom. entendeu. Mas foi isso, ele é lembrado, né? E inclusive o Richarlison, o melhor ano da carreira do Richarlison foi com o Ancelotti Nem mais. lá. Assim, eu tô com expectativa muito boa, principalmente pela ideia de que eu entendo que o Neymar não vai ter esse peso que ele tem com o Ancelotti. Uhum. Se fosse um Graças técnico a brasileiro, viria aquela carga de tem que convocar. Tem O pressão. Ancelotti tem cancha o suficiente para falar, não quero. Então, eu estou com a expectativa muito boa. Entendo que Casemiro deve voltar agora para a seleção, tem desempenhado melhor no United. E em comparação com os demais volantes que a gente tem, eu acho que é uma boa o retorno dele. Enfim, eu acho que a gente... Pode ser importante, sim. Eu entendo que Concordo. dá pra Eu acho montar que um time muito é a melhor. hora da gente ajustar. Eu entendo que agora é a hora da gente conseguir formar uma seleção. Sim. Eu sinto falta, agora eu vou dar a cartada de tô velha. Eu sinto falta de olhar para a seleção brasileira e saber a escalação da seleção brasileira. Uhum. Eu sinto falta de conhecer quem tá jogando na seleção brasileira, de saber a escalação da seleção de cor e salteado, do goleiro ao atacante. E eu sei que vai ser um pouco difícil, porque realmente tá faltando, mas eu sinto falta de um 9, mais um 9, aquele 9 gostoso da seleção brasileira. E eu torço para que dessa vez a gente consiga ter um com esse novo técnico. Eu soltei aqui um 9 gostoso da seleção brasileira, porque talvez eu esteja falando de Yuri É Alberto. óbvio, né? Por isso que eu tô Mas- lendo. Sabia. É óbvio. Sabia. Mas, Gente, meu notebook vai descarregar, só um minutinho. Pode continuar. só porque eu comecei a falar de Yuri. Mas eu acho que é o momento que ele consegue ter uma chance dentro da seleção também. Uhum. Porque quando é técnico brasileiro, fica aquela mística de convocar sempre os mesmos, de jogador do Corinthians não é tão convocado assim pra seleção. O Cássio em ótima fase, nem muita chance teve. Por isso que o Tite não ganhou a Copa. Quero deixar registrado aqui. Mas não só pelo Yuri, mas por outros jogadores Tem o também. Pedro. O Pedro está E- muito bem. Pedro tá muito bem. Eu quero ver uma seleção nova, uma seleção mais dinâmica, com mais intensidade, com os atletas nas suas devidas posições. O Vini vai jogar na sua posição de origem agora, Uhum. finalmente. E que ele consiga comandar a seleção do jeito dele. Porque um técnico brasileiro não comandaria a seleção do jeito dele. Concordo. Comandaria a seleção do jeito do pai do Neymar, né? Mas, ó, Do Neymar pai. mas pela experiência que eu tenho na seleção portuguesa, e se é que eu posso fazer essas comparações, o técnico é estrangeiro. Mas a palhaçada continua a mesma. A palhaçada continua a mesma. A vaca sagrada, que é mesmo este o nome, tem que jogar sempre. Isso Eu não irrita-me aguento. profundamente. Eu não aguento esse desprezo que o Brás fala do CR7. Chamar Cara, de vaca. Eu não aguento, Brás, chamar o CR7 de vaca Mas sagrada. é! Mas é! Eu sou Messi mania, né? Eu também sou. Eu Eu sou apoio o Brasil. Eu sou Mas eu não messiânico. Eu não sou sou, messiânico. aliás, Mas adoro o documentário da Georgina, tá, galera? eu não tenho nada. Mas- É uma desilusão. É que não é revolta. Eu não sou pro Messi. É o pro que eu sinto Ronaldo. pelo Neymar, né? Talvez Cara, seja uma boa comparação. O Ronaldo era o expoente máximo, tal como o Mourinho, É o que eu sinto. de Portugal. E ver aquilo que o Ronaldo está a fazer à carreira dele, em comparação a outros ídolos futebolísticos, cara, é uma tristeza tão grande. E principalmente a nível da seleção. O que é que ele quer fazer, honestamente? Ainda bem que eu não sou portuguesa. Pelo Não, menos eu tenho penta. olha, aquilo que eu sinto pela seleção portuguesa, os jogos que eu assisto à seleção portuguesa é como tu a ver os Corinthians. Eu vejo com ódio no coração. Eu sei que vou perder tempo, vou ficar irritado,
E vai ser aqui. Mas o Corinthians tem 2 mundiais, hein? Boa! Boa. Mas Outra também ideia. tem uma Eurocopa. Deia, tá um pouco sujo aqui, Deia, ó. Limpa o Vai, veneno. Tá escorrendo. Olha, chega. A gente já está aqui a falar de Cristiano Ronaldo. Chega. Acho que deu por hoje, né? O Por Braz, hoje deu. ele vai cortar essa parte Vai, da gravação. Vai. Ele só queria Ele vai. desabafar. É, exatamente. Ele só queria Só um desabafar. desabafo. Gente, é isto. Para a semana temos mais. Temos derby. Derby mineiro. O que não vai faltar aqui vai ser pão de queijo e um cafezinho. Portanto, vamos ver se a raposinha... O que estás a fazer? Que sinais são esses? Cuidado. Apenas um tchauzinho aqui pros meus amigos. Que vai ficar 5-1 para o Atlético? O Atlético vai ganhar 5-1? Ó, livra. Eu senti aqui no meu coração que será 3-2. Eu não vou dizer pra quem. Ah, para com isso, né, Deia? Pra quem? Fala agora. Pro Atlético. Estás a ver? Eu vi aqui, ó. Olhei pra luz e senti isso. Eu não vou falar Eu nada sou- para não aguentar. Eu só não vou falar que a dengue foi pouco, porque eu sei como é ruim. Não foi por mal, eu senti, resolvi falar e deixar registrado aqui. Entendi. Se acontecer, deixei registrado. Entendi. E pronto. Semana que vem eu vou mediar esse debate. Sim, Não será o Brás. Porque a gente precisa manter a amizade entre entre a nós três gente, aqui. claro. Dependendo E do com- placar, eu nem gravo semana que vem. Eu chamo a tua mulher. Ela vai no teu lugar. E pronto, olha, com juros de amor e carinho entre a malta aqui que a gente se despede. Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima semana.